A evolução da sociedade de consumo. A sociedade tem evoluído extraordinariamente. Houve um tempo em que cada um se bastava a si próprio, mas hoje estamos totalmente dependentes de bens produzidos nos mais dispares lugares do planeta. Quem é que poderia, não há muitos anos, imaginar um tempo em que usássemos computadores e telemóveis para estarmos permanentemente ligados? Qualquer que seja o lugar onde estejamos, ou imaginar que todos dispuséssemos de televisão difundindo notícias de todo o mundo, ou imaginar que a publicidade influenciasse as nossas escolhas e apelasse incessantemente a um consumo imoderado, ou imaginar que os olhos ocultos seguissem os nossos passos e escrutinassem as nossas decisões. Quando o homem se tornou sedentário, nasceu a necessidade de trocar alguns dos bens produzidos. À medida que as sociedades se foram desenvolvendo, as trocas dos bens intensificaram-se e o comércio foi-se aperfeiçoando cada vez mais. Contudo, durante centenas de anos, a maioria produzia ou pouco consumia, e só as classes privilegiadas dispunham da possibilidade de encomendar a feitura dos bens que desejavam consumir. Até há poucos séculos atrás, principalmente nos meios urbanos, certos bens, como por exemplo objetos de ferro, artefactos cerâmicos, vestuário, calçado, eram produzidos por artesãos que se encarregavam de todas as fases de fabrico, criando artigos muito personalizados. As descobertas de novas terras abriram horizontes inimagináveis. Os grandes aperfeiçoamentos científicos e o aproveito do carvão para pôr em movimento engenhosas máquinas a vapor permitiram uma revolução na produção e no consumo. Os bens passaram a ser produzidos em quantidade e todos iguais, a preços mais baixos, e o consumo começou a alargar-se progressivamente. Era o início da chamada Primeira Revolução Industrial, que decorreu entre 1760 e 1860. No período de 1860 a 1900, deu-se a chamada Segunda Revolução Industrial, caracterizada pela utilização de novas fontes de energia, o petróleo e a eletricidade, pelo começo da produção do aço, a invenção do motor de explosão e da locomotiva a vapor e pela evolução dos métodos de trabalho, como o taylorismo e o fordismo, os quais permitiram o aumento da produtividade e o decréscimo dos preços. À medida que as condições de trabalho e os salários foram melhorando, surgiram novas necessidades de consumo. Por outro lado, os excedentes de produção provocaram o aparecimento da publicidade numa tentativa das empresas coarem os estoques. Viveram-se tempos de euforia, anos de acentuado crescimento económico, que geraram exagerada acumulação de estoques e acabaram por dar origem a uma das maiores crises mundiais. Com os preços a descerem a pique, período conhecido como a Grande Depressão dos anos 30, que arrastou para a falência um grande número de empresas e originou desemprego generalizado, situação que só começou a inverter-se quando os Estados puseram em prática grandes planos de apoio que viabilizaram a revitalização da economia. No fim da Segunda Guerra Mundial, viveu-se um período de prosperidade, devido à disponibilidade de recursos para a produção. Este período é conhecido como os 30 anos gloriosos, de 1945 a 1975. Esses anos foram marcados pela reconstrução económica dos países devastados pela guerra e pelo retorno a uma situação de quase pleno emprego na grande maioria dos países, pelo forte crescimento da produção industrial e pela expansão demográfica, denominada Baby Boom. As maiores áreas metropolitanas cresceram consideravelmente, especialmente a de Paris. A maior parte da população urbana passou a dispor de eletrodomésticos e móveis residenciais de qualidade, dos mais variados gadgets, da televisão aos telemóveis, por exemplo, generalizando-se assim a massificação do consumo. Em 1973, registrou-se o primeiro choque petrolífero. Os árabes impuseram cotas de exploração do petróleo, que levaram ao aumento dos preços do petróleo e provocou uma grande inflação. E, por reflexo, o consumismo começou a ser questionado.
Apareceram as organizações de defesa do ambiente a nível mundial, como a World Wide Fund for Nature, em 1961, a Greenpeace, em 1971, e a nível nacional a Quercus, em 1985. E muito recentemente a Zero, em 2016. E organizações de defesa do consumidor, como a ADECO, em 1974. Nos anos 90, um movimento a que chamamos consumerismo defende uma desaceleração do consumo e recomenda um novo consumidor, mais equilibrado, mais racional e mais responsável, consciente das consequências para o ambiente, para a saúde e para o problema do endividamento das famílias. Todavia, a sociedade atual continua hiperconsumista. A maioria das pessoas prefere ter em detrimento do ser. Os gostos estão muito uniformizados. O ciclo de vida dos produtos é cada vez mais reduzido e até o lazer implica consumo. Comprar é uma festa permanente. Os consumidores passivos deixam-se influenciar pelos interesses das empresas. As festividades como o Natal ou os aniversários são marcados mais pela troca de prendas do que pelo convívio. À primeira vista, parece que este vídeo pretende denegrir o consumo, o que não corresponde à verdade. Apenas tenta fazer um retrato da evolução do consumo. O consumo é necessário e indispensável em qualquer sociedade. Se não houver consumo, as empresas não produzem, os indivíduos não têm emprego e a riqueza disponível diminui, levando à estagnação da economia. Concluindo, devemos consumir, mas com racionalidade.